Então, vamos continuar hoje nos nossos 48 Kinyanei a Torá, 48 maneiras da gente adquirir a nossa Torá. A gente parou na ferramenta número 19. Então, a ferramenta 19 é Bemiut Derech Eretz. O que significa diminuição do Derech Eretz? Deus nos livre, aqui não estamos falando... Normalmente, a gente traduz o Derech Eretz como os bons modos. Deus nos livre, é o contrário. Derech Eretz kadma la Torá. Os bons modos vêm antes da Torá. Não tem como ter Torá se a pessoa não tem bons modos, se a pessoa não tem bons traços de caráter, se a pessoa não se aprimora no seu comportamento. Deus não quer que essa pessoa seja representante para receber e para transmitir a Torá. A prova disso é, infelizmente, o falecimento dos 24 mil alunos do Rabi Akiva. Não estamos falando de 24 alunos, não estamos falando de 50 alunos, estamos falando de 24 mil alunos que morreram numa epidemia durante 33 dias de epidemia. Por que aconteceu isso? Fala o Talmud, Shelo Nagud Kavod Zelazé. Eles não se comportaram com honra uns com os outros, quer dizer, não deram todo o kavod que eles mereciam, não deram toda a honra. Estamos falando aqui de pessoas do nível do Rabi Akiva, dos Tanaim, são anjos. O que quer dizer que não deram kavod? Deus nos livre. Não é que xingaram os outros, não é que falaram feio, falaram grosso com as pessoas. Lonagu Kavod, estamos falando aqui com certeza de um fio de cabelo, de falta de honrar a opinião do outro, de dar importância para a opinião do outro. Dentro do estudo, talvez não escutaram o outro lado da maneira como deveriam, mas para alunos do Rabi Akiva, os responsáveis pela transmissão futura da Torá, não dá. Deus não quer que a Torá seja transmitida por pessoas que não se trabalharam também nos seus traços de caráter. É por isso que aqui não estamos falando de Derech Eretz, de bons modos. Miut Derech Eretz é a pessoa diminuir a ocupação mundana dela, ela diminuir a ocupação com os negócios. Então, se a gente vai diminuir a nossa ocupação com as coisas mundanas, a gente vai estar adquirindo o que a gente falou bastante nas últimas aulas, que é a Kedushá. O que é Kedushá? É ter santidade. Santidade significa a gente não ser escravos do mundo material. A palavra mágica que a gente sempre fala é a palavra autocontrole. Quem tem autocontrole tem tudo. Quem não tem autocontrole não tem nada. A pessoa perde de um instante para o outro o que ele levou uma vida inteira para construir, se ele não tiver autocontrole. Está escrito que Hashem, ele odeia aquela pessoa que não tem autocontrole, que Deus nos livre, a pessoa não consegue se segurar, porque essa pessoa realmente pode fazer Hilul Hashem, manchar o nome de Deus, profanar o nome de Deus. Essa pessoa pode destruir o mundo todo que Deus ele construiu. Então, é muito importante a gente ter esse traço de caráter aqui do autocontrole para que a gente possa diminuir a nossa ocupação com o mundo material. Também a gente deve fazer de tudo para evitar o que a gente chama de Bitul Torá. A ocupação mundana faz com que a gente não consiga se dedicar para o nosso estudo de Torá. Então, a gente deve diminuir tudo que afasta a gente do nosso estudo da Torá. O principal, assim os nossos sábios ensinam, que a nossa Torá, ela deve ser keva, kavua, deve ser algo fixo, e o nosso trabalho deve ser arai, deve ser provisório. A gente nunca pode esquecer o que é principal, o que é secundário. Vou dar um exemplo interessante nas brachot de comida. Se eu tenho uma comida que tem várias coisas misturadas, então tem várias frutas, eu vou comer, por exemplo, uma salada de frutas. Salada de frutas, às vezes, vão ter frutas que são boré, peri, adamá,
frutas da terra, vão ter frutas que são borê, peri, haetz, frutas de uma árvore, e está tudo misturado. Então, aqui, a gente não vai fazer duas brahot. Uma vai ser considerado ikar, o principal, e a outra vai ser considerado tafel, o secundário. Na vida é a mesma coisa. A gente vai ter nossa ocupação com o mundo material e a gente vai ter a nossa ocupação com a Torá. A grande pergunta é o que é o ikar, o que é o tafel, o que é o principal e o que é o secundário. Se eu fosse fazer brahá em uma só delas, na minha vida de Torá ou na minha vida de negócios, a minha vida do mundo material, em qual delas que eu faria brahá para isentar outra? Então, é isso que a gente tem que saber, o que é o principal, o que é o secundário. Óbvio, ninguém está falando de não ter responsabilidade para sustentar a casa, para sustentar a família, mas a gente deve tentar fazer com que a nossa Torá ela seja fixa, ela seja a parte mais importante do nosso dia, enquanto os negócios, eles devem ser a nossa parte secundária. Aonde a gente vai ver isso na prática? A pessoa aqui, ele queria muito estudar a Torá, mas ele não consegue, tem o trabalho, tem as obrigações, ele precisa sustentar a família dele. Quando a gente vai ver que ele quer Torá de verdade, no dia do feriado, olha, feriado você não precisa ir trabalhar, o que você vai fazer? Você vai se dedicar nesse dia para estudar mais Torá, já que nos outros dias você não estuda porque não tem tempo. Hoje que tem tempo, você vai estudar Torá ou você vai passar o dia inteiro passeando? Então, esse é o grande teste. A gente fala que o Derech Eretz, aqui de novo, Derech Eretz não é bom comportamento nesse caso. O Derech Eretz aqui, dessa aquisição da Torá, é a ocupação mundana. Quando você não está tão ocupado, esse vai ser o teste, se você vai correr lá para a sinagoga para estudar um pouco mais, ou se você vai aproveitar o dia livre para ficar passeando o dia inteiro, e também não vai sobrar tempo para você estudar a sua Torá. Óbvio que também, aqui estamos falando de diminuição do Derech Eretz, o quanto a gente tem que se dedicar para os conhecimentos sobre o mundo material, os conhecimentos, todos os tipos de estudo que não são estudos da Torá. Ninguém está falando que não é importante. Os Tanaim, por exemplo, quando tem ensinamentos de Mishnayot sobre os corpos celestiais ou sobre coisas da agricultura, da onde eles conheciam, eles estudavam, mas óbvio que eles não perdiam tempo de Torá. É sabido que quando eles estudavam esse tipo de sabedoria, quando eles iam fazer uso do banheiro, que não pode estudar Torá, que não pode pensar em Torá dentro de um lugar que não tem santidade, como banheiro, eles estudavam outras sabedorias. Então, também são sabedorias, aprender matemática, aprender ciências, são maneiras também de encontrar Deus aqui no mundo, de enxergar a perfeição do mundo que Hashem criou, mas, obviamente, não pode ficar se dedicando. Pessoas que vão para a faculdade e são 12 horas por dia de estudos, de conhecimentos do mundo, e não sobra 15 minutos do dia para a gente estudar a Torá. Então, aqui também tem alguma coisa errada, o que é o principal e o que é o secundário. Também temos que tomar muito cuidado no nosso envolvimento do mundo material, para a pessoa não ser encontrada no shuk, lá no mercado. O que quer dizer isso? Não tem problema nenhum fazer compras, ninguém precisa achar que o rabino ficou louco e está proibindo a gente de ir no mercado fazer compras. A kavaná, a intenção aqui é que os mercados, antigamente, eram os lugares que as pessoas se encontravam para jogar conversa fora, para falar vanidades, para falar besteiras. As pessoas se sentavam e passavam horas lá no shuk, batendo papo, colocando as conversas em dia, e com isso eles faziam bitul Torá, eles deixavam de estudar a Sagrada Torá para conversas frívolas, para entrar no Olam HaSheker, o mundo de mentiras, o mundo de vanidades. E hoje em dia a gente tem um pequeno paralelo. O que era o shuk de antigamente? É o famoso shopping center que as pessoas vão
para matar o tempo. Os alunos na faculdade têm uma aula livre. Vamos matar tempo lá no shopping. A expressão matar tempo é incrível. É assassinato do nosso tempo, que é o que a gente tem de mais valioso na vida, é justamente o tempo, cada segundo. Uma pessoa no leito de morte, quanto ela daria para ter mais um dia de vida, para ter mais uma semana de vida? Olha como a gente desperdiça dias, semanas, meses da nossa vida, que a gente acaba desperdiçando com vanidades, que a gente faria de tudo para voltar atrás e aproveitar um pouco melhor esse tempo que a gente tem na vida. Também aqui a gente precisa diminuir os esforços para conseguir a parnassá. Mas espera aí, Rabino, como que eu vou ter parnassá? Como que eu vou ter sustento? Se eu não me esforçar, ninguém está falando para não se esforçar. A Halahá, a lei judaica fala que você não pode ficar sentado esperando as coisas caírem do céu. Não é isso que Hashem espera. Deus quer ocultar a mão dele. Deus não quer fazer milagres abertos. Então, a Halahá, a lei, é que a gente deve se esforçar para poder fazer a nossa parte, e Deus vai mandar o sustento. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive sempre numa corda bamba. Por que a corda bamba? Por um lado, eu tenho que me ocupar do mundo material, eu tenho que ter o meu trabalho, eu tenho que ter o meu sustento, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que tudo vem de Hashem, e não é o teu esforço, não são as horas de trabalho que estão te fazendo ganhar o teu sustento, tudo vem da mão bondosa e misericordiosa de Hashem. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, mas se é às custas da nossa Torá, da nossa espiritualidade, significa que não é a Shtadlut, não é o esforço que Hashem ele quer da gente. Não pode ser que num dia de 24 horas dá tempo de estudar, de trabalhar, dá tempo de fazer as coisas do mundo material e não sobra tempo para 15 minutos, 20 minutos, meia hora que seja, da gente estudar um pouquinho de Torá, da gente ler um livro, escutar um shiur, abrir uma Guemará para estudar para os homens. Então, a gente tem que ter emuná. Trabalha, faz a tua parte do mundo material, mas saiba que é Hashem que vai mandar o teu sustento. Essa semana, em especial, a gente fala que toda semana gira em torno da Parashat Shavua. Parashat dessa semana, Parashat Behar, fala de uma mitzvah muito interessante, a mitzvah de Shemitah, que também é um grande trabalho de emuná, de confiar e de enxergar que tudo vem das mãos de Hashem. Na quarta-feira, Bezrat Hashem, não percam, vamos falar bastante aqui dessa importante mitzvah de Shemitah para desenvolver, para melhorar a nossa emuná. Vamos lá para a ferramenta número 20, Be'erech Hapaim, a paciência. Essa é uma das midot de Hashem, das Yud Gimel Midot de Rahamim, os 13 atributos de misericórdia. Hashem, ele é Erech Hapaim, ele tem paciência, ele adia a sua fúria, mesmo quando Hashem está bravo, ele dá chance para a gente consertar, ele é extremamente paciente. Então, a gente tem que se afastar de uma das piores características do ser humano, que é o cas. Cas é aquela fúria, a raiva, a pessoa que é estourada, a pessoa que grita, a pessoa que perde a cabeça, que quebra coisas no momento da fúria dela. Só para a gente ter ideia, está escrito: aquele que tem fúria, aquele que quebra um objeto no momento de raiva, é Keilu Oved Avodazará, é como se essa pessoa fez idolatria, está seguindo outros deuses, alguém que não tem autocontrole. A gente começou a aula falando sobre autocontrole. O cas, essa fúria da pessoa, é uma demonstração de falta de autocontrole. Essa pessoa está seguindo outros deuses, não segue Hashem. Então, essa é uma das piores características do ser humano.
Portanto, a paciência, Erech Hapaim, é uma das características mais importantes. Mas o que isso tem a ver com a Torá? Vamos ver alguns pontos que conectam diretamente o Cas com a falta de Torá. A gente vai ver. Primeira coisa, um professor, fala o Pirkei Avot, ele não deve ser raivoso. Quem é raivoso não ensina, não deve ensinar. Se você não tem paciência com os alunos, vai procurar outro emprego, vai procurar outra coisa para fazer da vida. Professores que são muito estourados, que não têm paciência, quando tem que explicar a segunda vez, já explica de má vontade, essa pessoa deve procurar outro trabalho, porque os alunos ficam com medo, vão acabar não perguntando, vão acabar não sabendo, eles não vão aprender. Então, o professor, a midá principal traço de caráter de um professor deve ser a paciência. A gente conhece a famosa história do Talmud, de um aluno que tem dificuldade de entender e o professor toda vez tem que explicar 400 vezes, não é exagero, o Talmud usa o número 400, não uma vez, toda vez esse menino leva 400 vezes explicação para entender o que o professor está explicando. Certo dia, depois das 400 explicações, o menino ainda assim não entendeu. Então, o professor pergunta, por acaso você prestou atenção? Eu falo, olha, desculpa, Rav, eu vou assumir, eu acabei me desviando, eu desconcentrei e eu não prestei atenção. Qualquer professor do mundo falaria, então sai daqui, eu estou aqui gastando meu tempo 400 vezes e você me fala que não prestou atenção, estou jogando meu tempo no lixo. Qualquer pessoa normal faria isso. A Torá traz que Sirav, ele não perdeu a cabeça, ele teve paciência, ele falou, Beni, meu filho, por favor, presta atenção agora, e explicou mais 400 vezes. Com certeza, esse professor ganhou o Olam Abá naquela hora. Então, é incrível, a gente escutei isso em nome do Rav Steinman, Zeher Tzadik Libraha, que ele falou que tem aqueles alunos muito bons. Esses são o prazer do professor, é a vontade de ir para a escola do professor, são aqueles alunos bonzinhos, comportados, que entendem rápido, que não discutem. Esse é o prazer principal do professor de ir para a escola. Tem aqueles alunos normais, que eles são o salário do professor, é para isso que você está ganhando dinheiro, para dar aula para os alunos normais. E tem aqueles alunos terríveis, ou que são bagunceiros, ou que não entendem. Esses são o Olam Abá do professor, esses que vão dar o mundo vindouro para esse professor. Então, a gente tem que ter paciência com cada aluno, mesmo se o aluno está com dificuldade de entender, explicar quantas vezes for necessário, mudar a forma de explicar. É interessante na escola, a gente tem que quebrar a cabeça. Quando eu estava dando aula do Mishkan, teve um menino que não conseguia entender sobre a cobertura do Mishkan, como funciona aquele tapete que ficava como cobertura do Mishkan. A gente acabou fazendo um Mishkan em miniatura, com uma caixa de sapato, a gente cortou alguns pedacinhos para depois amarrar, para formar a cobertura, para o menino conseguir entender. Quem tem paciência consegue ensinar. Então, isso é fundamental para a transmissão da Torá, que a gente tenha paciência. E, pelo lado do aluno, se você tem um professor que, infelizmente, não tem muita paciência, as broncas que você vai levar, esse é o preço da Torá. Não tenha vergonha, mesmo que o rabino ele vai te dar uma bronca, ele não vai gostar da tua pergunta. Se você tem a dúvida, esse é o preço de saber Torá. Aguenta a bronca, tenha paciência, mesmo que o rabino ele fale, Deus nos livre, um rabino fala feio, mas às vezes acontece, rabinos são seres humanos. Veio alguém, fez a pergunta, o rabino não falou muito bonito. Esse é o preço de saber a Torá. Vale a pena a gente ter paciência e receber essa Torá. Essa característica de paciência, como a gente falou, a gente aprende de Hashem. O Tomer Dvorá fala que Hashem ele é um rei humilhado,
o nível de paciência que ele tem, que ele dá para a gente coisas boas, ele dá para a gente força, ele deu para a gente esse corpo perfeito, ele dá para a gente cada movimento do corpo. Para que a gente usa? Para fazer transgressões contra ele. Ele poderia imediatamente pegar de volta a energia dele, devolve. Se é para fazer coisa errada, Deus poderia desligar o transgressor imediatamente, mas ele é paciente, ele aguenta, ele dá mais uma chance, como a gente explicou no Modern Lefanecha, Rabai Munaterra, Deus tem muito emuná, ele confia, todo dia ele dá para a gente uma alma limpinha, renovada, final do dia a gente dá para Deus uma alma toda suja, cheia de transgressões. Imagina se você emprestasse para alguém uma caneta e todo dia o cara te devolve a caneta toda suja, suja de chocolate, de doce, devolve ela nojenta. Você emprestaria de novo no dia seguinte? Óbvio que não. Deus, ele limpa a nossa Neshama todo dia, ele renova e ele dá para a gente de novo todo dia de manhã. Olha o nível de paciência que Hashem ele tem com a gente. Outro ponto aqui importantíssimo do Cas, toda vez na Torá que Moshe fica bravo com o povo judeu, e estamos falando aqui de uma raiva, uma fúria de Moshe, mas uma fúria correta, quando o povo judeu falta o respeito com Deus, eles não têm o kavod que Deus merece, ou com as mitzvot, e por isso que Moshe ficou bravo, quer dizer, é uma raiva que é justificável, uma raiva até mesmo correta. Moshe ele tem razão, mesmo assim, logo depois, toda vez que a Torá fala que Moshe ele teve cas, que ele ficou muito bravo, ou com uma pessoa, ou com o povo em geral, vem alguém e ensina alguma lei nova. Mas espera aí, se Moshe é o Rabbeinu, ele é o nosso Rav, ele é o nosso transmissor da Torá, por que essa Lahá não veio através de Moshe? Porque toda vez que ele tem cas, que ele fica com raiva, ele esquecia um pouquinho da Torá dele, então veio uma outra pessoa e ensinava essa Torá, que deveria ter vindo de Moshe Rabbeinu, mas o cas queimou a sabedoria dele. Então eu pergunto ao Rav Chaim Shmulevitz, Zeher Tzadik Libraha, mas se a raiva de Moshe é uma raiva justificável, é uma raiva correta, ele está bravo com o desprezo do povo por Deus, pela Torá, pelas mitzvot, é uma raiva correta de Moshe Rabbeinu. Por que ele esquecia a Torá? Então, Rav Chaim Shmulevitz fala que raiva, cas, é que nem fogo. Então, se você colocar a mão no fogo, você vai se queimar, mesmo que você tenha boas intenções, mesmo que você quer fazer o que é certo, mas fogo queima. Cas é fogo. Ficou com raiva, isso automaticamente queima a sabedoria, mesmo que a raiva é justificável, mesmo que a raiva é uma raiva pela honra de Deus, pela honra das mitzvot, mesmo assim, isso queima a nossa sabedoria. Então, a gente deve se comportar sempre com paciência, com todas as pessoas, não só com os alunos. Na prática, querendo ou não, nós podemos ser professores 24 horas por dia, através do nosso comportamento. Você pode ensinar com palavras, mas, acima de tudo, você pode ensinar com o teu comportamento. Então, somos professores o dia inteiro, pessoas estão olhando para a gente, pessoas estão aprendendo com as nossas atitudes. Então, Bezrat Hashem tem que ter sempre esse traço de caráter da paciência, da calma, para poder ser um bom professor para as outras pessoas. Alguém que perde a paciência muito rápido acaba perdendo aqui oportunidades de ensinar. Quem é trazido na Torá como o símbolo da paciência, o símbolo da tranquilidade, o nosso grande sábio Hillel. Quantas pessoas que o Hillel trouxe para os caminhos da Torá, pessoas que não eram nem Eudim, pessoas que estavam afastadas, mas que com a paciência dele, com o amor que ele sentia por todas as criaturas, o Hillel conseguia trazer as pessoas de volta. Até onde chegava a paciência do Hillel,
ninguém sabia, mas 2 homens quiseram fazer uma aposta. Um deles falou, eu aposto com você que eu vou descobrir o limite da paciência do Hillel, eu vou conseguir deixar ele bravo. Então, eles apostaram um valor muito alto. Quando você deixa alguém muito bravo, Erev Shabbat. Erev Shabbat é um dia tão corrido, a véspera do Shabbat, um monte de coisa para fazer, parece que o tempo está passando 10 vezes mais rápido que o normal. O Hillel está tomando o banho dele, vamos lembrar aqui que é um banho há 2000 anos atrás, não é ligar o chuveiro, a pessoa tem que esquentar a água, tem que levar lá para uma banheira, ele vai ter que misturar água quente com água fria, ele vai se lavando lá, jogando água. No meio do banho, chega alguém perto da janela do Hillel e começa a gritar, quem é esse tal de Hillel? De uma forma menosprezando, como se o Hillel fosse ninguém, enquanto ele era o Gadol Hador, era um dos grandes da geração dele, um dos maiores Rabanim da sua geração. Alguém grita, quem é esse tal de Hillel? Cadê esse tal de Hillel? De uma maneira menosprezando, diminuindo a honra dele. O Hillel, ele sai do banho, ele se troca, ele fala, pois não, meu filho, com todo carinho, com toda a paciência. E esse homem faz uma pergunta completamente estúpida, que não tem nada a ver com o Shabat. Na véspera do Shabat, você está desesperado, você liga para o Rabino, Rabino, eu preciso saber uma coisa, o Eruv, e eu não tenho halá, e como que eu faço, e o vinho, alguma dúvida assim emergencial, alguém que vem procurar o Rabino na véspera de Shabat, é uma pergunta que ele precisa responder agora, mas esse homem faz perguntas estúpidas. Por que os orientais têm olho puxado? Por que os africanos têm pé largo? Começa com perguntas que podia ter feito. São perguntas que podem ser interessantes em outro momento, não no Erev Shabbat. O Hillel, ele não fica bravo. Ele fala, meu filho, excelente pergunta. Ele começa a falar da incidência do sol nos países orientais, por isso olho puxado. Depois, o homem tenta de novo imitar o Hillel, pergunta do pé grande das pessoas em países africanos. A resposta é porque lá tem lugares que o pé afunda, quanto maior o pé, menos a pessoa vai afundar, e assim o Talmud vai trazendo várias vezes. O Hillel entrava no banho, esse homem gritava. O Hillel entrava no banho, esse homem gritava, e o Hillel tinha que sair de novo. Depois de muitas e muitas e muitas vezes, olha que incrível, quem perdeu a cabeça foi o homem. O homem, ele começa a gritar e fala que você seja amaldiçoado, porque você me fez perder dinheiro. E o Hillel não entende, meu filho, não estou te entendendo. Por que eu te fiz perder dinheiro? Porque eu apostei que eu ia deixar você bravo. Eu não acredito nisso, e você não fica bravo. Você seja amaldiçoado. Começou a amaldiçoar o Hillel. E o Hillel fala, meu filho, saiba uma coisa. Você vai perder não só esse dinheiro, mas muito mais dinheiro se você continuar apostando que você vai me deixar bravo, porque você não vai conseguir me deixar bravo. E o Hillel realmente passou no teste. Esse tem que ser o nosso referencial, esse tem que ser o nosso modelo, aonde a gente quer chegar na nossa paciência com as outras pessoas. Pelas midot, pelos traços de caráter, já vale a pena, mas também pelo Kinyan da Torá, para adquirir a Torá, vale a pena a gente ser paciente com as pessoas. 21ª ferramenta é Belev Tov, com um bom coração. O que significa isso? A gente deve queimar o Yetzer Hará, a nossa má inclinação que tem no nosso coração. Por quê? Porque no bom coração repousa toda a sabedoria de Hashem. Porque a Torá, ela é chamada, Hashem chama a Torá de Lekar Tov. Ele tem algo bom. Lekar Tov, eu estou dando para vocês, um Lekar Tov significa a Torá é algo bom. Então, para ela repousar em algum lugar, esse lugar, ele também deve, Bezrat Hashem, ter um bom coração para poder a sabedoria poder repousar. Também a gente tem que tirar do coração, o que é um bom coração? É um coração livre de todos os tipos de
traços de caráter negativo, como inveja, ódio, preocupação, quer dizer, preocupação é falta de emuná, de confiar em Deus, tristeza. Então, em geral, todas esses traços de caráter negativo são direta ou indiretamente causadas pela falta de emuná, pela falta de confiar em Deus. A inveja, você não confia que Deus te mandou tudo que você precisa, o outro tem mais que você, e daí Deus, ele sabe para cada um quanto ele precisa mandar, não precisa ensinar para Deus o que é o melhor para cada um, ele sabe muito melhor que a gente. Ódio também, falta de emuná. Por que a gente odeia as pessoas? Porque ele fez mal para mim. Espera aí, mas quem permitiu foi Hashem. Ele foi simplesmente um intermediário, ele é só a mão estendida de Hashem, ele é o pedaço de pau na mão da pessoa que bate no cachorro. Então, é falta de emuná, preocupação, a preocupação que a gente tem com o futuro, falta de emuná. Deus te deu tudo até hoje, Deus te deu corpo, Deus te deu roupas, te deu dinheiro, te deu tudo. O que você está sem dormir pensando no amanhã? Amanhã também ele vai continuar te dando. Quanto mais emuná, a gente vai vivendo de maneira mais leve. E tristeza, por que a gente sente tristeza? Porque Deus nos livre uma perda que a gente teve, um momento difícil. Se você sabe que tem alguém dirigindo, tem alguém conduzindo, e esse alguém é o Criador bondoso, misericordioso e infinito, você pode ficar tranquilo. Pode ser que agora você não entende os decretos de Hashem, mas tudo que ele faz é só por bondade. Então, a gente deve tirar todos os traços negativos do coração e a gente vai estar abrindo o coração para que a sabedoria da Torá, que é chamada de Lekach Tov, algo bom, uma aquisição boa, então isso vai poder repousar no nosso coração bom. Também bom coração é a pessoa que está Sameach Bechelko, ela está satisfeita com o que ela tem, ela não vai ficar, a pessoa que não está satisfeita, ela vai estar sempre procurando mais e mais e mais do mundo material e não vai sobrar tempo para a pessoa se dedicar para o lado espiritual. E também a pessoa ter uma natureza tranquila, ele fazer bondade com todas as criaturas. Dessa maneira, ele vai estar ensinando Torá, não só com as palavras dele, com as atitudes, quanta Torá que Avraham Avinu ensinava em cada bondade que ele fazia, em cada preocupação com o próximo, ele está dando aulas de Hesed, de bondade, de como se preocupar com os outros. Aqui também está escrito que o que levou Avraham Avinu a encontrar Hashem no mundo, justamente o coração bondoso dele. Então a gente sabe que na época de Avraham Avinu, com certeza, ele não é o único filósofo daquela geração, com certeza outras pessoas buscavam o que é Deus, o que é espiritualidade, será que tem um único Criador? Do mesmo jeito que Avraham, ele pensava que não existe um único Criador, ele foi procurando, olha, talvez o Criador do mundo é o Sol, olha a força do Sol, mas veio a Lua e expulsou o Sol, uau, essa Lua então deve ser um Deus, olha o poder, veio uma nuvem e cobriu a Lua, então talvez a nuvem é Deus, e assim ele foi vendo que, na verdade, tudo é uma demonstração do poder verdadeiro desse Deus que está por trás, como alguém que chega num palácio e vê um monte de luzes acesas e vê música tocando, ele sabe que tem alguém lá dentro coordenando tudo. Então, Avraham Avinu, ele tem certeza que tem um Criador, ele tem certeza que tem alguém que maneja o mundo inteiro, e ele não vai descansar enquanto ele não encontrar quem é esse benfeitor. Como aquele machado famoso que uma pessoa está perdida no deserto e alguém coloca para ele uma mesa cheia de comida, cheia de bebida, salva a vida dele. No dia seguinte, ele comeu, bebeu, está a mesa toda suja. Quando ele acorda de novo, alguém trocou a toalha, alguém repôs a comida, mais comida fresca, mais água. Esse homem consegue salvar a vida dele, consegue comer bastante.
até conseguir recobrar as forças, quanto ele vai querer encontrar esse benfeitor. É isso que Abraham dedicou a vida dele. Esse Deus, esse Criador, ele é tão bom, ele é tão misericordioso, eu não vou descansar até encontrar Deus. Se eu tenho um bom coração, eu vou querer me conectar com Deus, eu vou querer estudar o que ele quer de mim. Quando a gente faz o Alel, a gente fala Mashiv Lashem Kol Tagmulohi Alai. O que eu vou devolver para Deus? Todas as coisas boas que ele manda na minha vida, Deus não precisa de nada, mas, de certa maneira, tem algo que a gente sim pode dar para Deus, a alegria de ver os filhos dele andando nos caminhos de Torá e Mitzvot. Isso é um presente que cada um de nós pode dar para Deus, viver uma vida correta, viver uma vida de justiça, de bondade, de misericórdia com os outros, de cumprir a Torá e as Mitzvot. Isso é um bom coração. Quem tem um bom coração, ele quer devolver para Deus essa alegria, então ele vai querer estudar. Não tem como cumprir a Torá sem estudar, com todos os detalhes. Vamos ver na quarta-feira a mitzvah de Shemitah. Por que ela é tão simbólica? Porque ela tem muitos detalhes, ela tem muitos pormenores de como fazer da maneira correta. A única forma é estudando, não tem outra maneira. Quanto mais amor você sente por Deus, quanto mais você tem um coração bondoso, que quer agradecer, que quer reconhecer, que quer fazer alguma coisa por Deus, mais você vai estudar a Torá para poder conhecer e colocar na prática. A 22ª ferramenta, sem dúvida nenhuma, é um divisor de águas, é uma das ferramentas mais importantes do Kinyan na Torá, chamado Emunat Chachamim, a confiança nos sábios de cada geração. Não só a confiança, tem muita gente que fala, não, mas se eu vivesse na época de Moshe Rabbeinu, óbvio, Moshe eu vou confiar. Esses rabinos de hoje em dia não valem nada. Já contei nas aulas de uma pessoa que estava no Kotel, estava tendo Birkat Koanim, a Brachá dos Koanim, e um homem filmando lá. O amigo vira para ele e fala, para de filmar, não pode olhar. Assim fala a lei, não pode olhar para os Koanim na hora que eles estão dando para a gente a Brachá dos Koanim, e esse homem que está filmando fala, não, isso era no passado, quando os Koanim tinham santidade. Esses Koanim não têm mais santidade nenhuma, não tem problema olhar para eles. Olha o desprezo que esse homem tem pelos Koanim. Tem gente que despreza também os grandes sábios de Torá e lo além. Quem desprezar os sábios de Torá vai acabar desprezando o conhecimento da Torá, vai acabar desprezando a Torá e as mitzvot, e Deus nos livre, vai acabar desprezando o Criador do mundo. Então, a Torá, a própria Torá, a verdade é que a mitzvah de confiar nos sábios é uma mitzvah da Torá. Então, está escrito na Torá, no Sefer Dvarim, que você vai procurar, se você tiver questionamentos, dúvidas, se você tem uma disputa com o vizinho, procura o Cohen, o Levi, o juiz que vão estar naquela geração. Olha só, a Torá fala, naquela geração, não é só se for Moshe eu escuto, se não é Moshe, não. Deus vai iluminar os juízes, os rabanim de cada geração, vai falar com eles, vai tirar dúvida com eles, não se desvia do que eles vão falar para vocês. Isso é mitzvah da Torá, escutar os nossos rachamim, não se desviar do que eles dizem, é mitzvah da Torá, não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Aqui tem um dos Rashis mais famosos da Torá, comentário do Rashi nesse versículo aqui, é incrível. O Rashi fala o seguinte, mesmo que o teu rabino diga que direita é esquerda, esquerda é direita, você deve seguir ele, e mais ainda se ele disser que direita é direita, esquerda é esquerda. O que o Rashi está falando para a gente? Que eu devo seguir o meu Rav, o meu rabino, mesmo que ele me ensinou para fazer uma coisa errada? Óbvio que não. Não está escrito, mesmo que ele diga que certo é errado, errado é certo, segue ele. Deus me livre. Se você sabe que um rabino
está falando uma coisa que vai contra a Torá, é proibido a gente escutar o que esse rabino está ensinando. Assim também, até mesmo um falso Mashiach, um falso profeta, também essa pessoa vai ter pena de morte se ele vier profetizar em nome de Deus coisas que vão contra a Torá. Então, o Urashi, ele está falando, mesmo que ele diga aqui direita, esquerda, direita, não está escrito certo é errado é certo. Certo e errado é absoluto. No mundo de Hashem, óbvio que hoje em dia tudo é relativo, depende da sociedade onde você mora. Pode matar? Não, Deus me livre, não pode, mas vocês estão discutindo liberação do aborto. Aborto também é matar. Não. Aborto é diferente. Então, isso é relativizar o assassinato. Eutanásia. Não, é bondade, não é. Você está matando, você está desligando o aparelho, você está matando na prática a pessoa. Não, mas isso não é matar. Então, a gente está relativizando. Mas na Torá, certo é certo, errado é absoluto. Não é o que você pensa, não é o que a sociedade pensa, é o que o Criador do mundo definiu como regra. Certo e errado são absolutos, mas direita e esquerda são relativos. Se você está indo numa direção e o teu rabino está vindo em outra, o que para você é direita, para ele é esquerda, o que para você é esquerda, para ele é direita. Mesmo que teu rabino fala que direita, esquerda é direita, escuta ele, pode ser que você está indo para a direção errada. Não está falando mesmo que você saiba que teu rabino está falando uma coisa errada, e sim, mesmo que ele fale que direita, esquerda, direita, segue ele, porque pode ser, e provavelmente, você que está indo na direção errada. Então, Deus nos livre quem não acredita nos ensinamentos dos nossos sábios, mesmo que seja um único ensinamento, ele não vai ter mérito que para ele sejam revelados os conhecimentos, os segredos da Torá. Deus nos livre, a Torá traz para a gente, a Guimará, no Tratado de Gitim, fala que todo aquele que despreza os sábios, que zomba dos nossos sábios, que ridiculariza os ensinamentos de Torá, dos grandes sábios da nossa geração, o fim deles é ficar num caldeirão cheio de fezes borbulhando. Deus nos livre. A Guemará, ela traz o caso de uma pessoa que foi um grande rebelde contra os ensinamentos dos nossos sábios na época dele e acabou sendo condenado para toda a eternidade, ficar num caldeirão com fezes borbulhando. Então, a gente deve confiar nos nossos sábios com uma emuná shleimá, uma emuná completa, mesmo quando o rabino fala o que eu não gostei de escutar. Então, infelizmente, a gente acaba virando especialistas em procurar rabinos que liberam o que eu quero liberar. Eu não procuro um rabino para escutar a resposta dele, eu vou procurar qual rabino que é sabido na cidade que libera comer isso, qual rabino que libera viajar para esse lugar, qual rabino que permite isso, e a pessoa vai atrás de permissões. Isso não é emunat chachamim, isso não é confiar nos rabanim, a gente tem que confiar nos rabanim, mesmo quando o Rav fala uma coisa que você não gostou de ouvir, não era o que você queria escutar, mas a gente tem que olhar os rabanim como um elo de ligação entre a gente e Hashem. Eles são, Bezrat Hashem, a conexão que a gente tem com o Criador do mundo para poder fazer a vontade de Hashem, para poder entender a Torá, para poder cumprir as mitzvot com perfeição, com todos os detalhes. Então, aquele que cria uma conexão com os nossos sábios, vai aprender deles, vai aprender dos atos deles, vai aprender de cada palavra, vai saborear as palavras dos nossos sábios para poder aprender a Torá. Então, a gente tem que ter esse vínculo, essa conexão, mas, acima de tudo, emuná. Confia no teu rabino. Aselechará significa faça para você um rabino, verifica o nível de temor a Deus desse rabino, os conhecimentos de Torá desse rabino,
E se você já checou, já viu que é alguém sério, então confia nele da mesma maneira que a gente deve confiar em um médico. Aconteceu há pouquíssimo tempo, meu filho aprontou, estava brincando com uma bolinha, meu filho pequeno, colocou a bolinha dentro do nariz e não conseguia mais tirar. Vamos lá para o pronto-socorro para tentar tirar a bolinha. A médica que estava lá tentou com um negócio de ar, colocar numa narina para ver se empurrava na outra, não adiantou. Tivemos que esperar no hospital 4 horas até a chegada do médico, o pronto-socorro lá lotado, e quando chega o médico, ele começa a pingar um negócio que é vasoconstritor. Eu falei, para que isso, doutor? Não, isso é para ajudar a expulsar a bolinha. Para mim, seria justamente o contrário. O vasoconstritor, na minha cabeça, seria pior para tirar a bolinha, mas como a gente não entende nada de medicina, o médico foi lá, pingou as gotinhas, colocou uma pinça, puxou a bolinha, resolvido o problema em 2 minutos. Então, a gente vê que a gente não sabe nada. E da mesma maneira que a gente não sabe nada de medicina, a gente não sabe nada de espiritualidade. Confia no teu rabino, mesmo que não é o que você gostaria de escutar. Às vezes a gente quer passar a mão que alguém passe a mão na cabeça e não escutar uma bronca. Às vezes o que a gente precisa de verdade é uma crítica, é uma bronca, e dessa maneira, Bezrat Hashem, a gente vai acabar crescendo. A gente não deve confiar na nossa própria sabedoria, a gente tem neguiota, a gente tem os nossos subornos, a gente, infelizmente, acaba sendo puxado atrás das nossas vontades. Tem que ter alguém de fora que não tem os nossos subornos, que a gente pode confiar que essa pessoa está falando de uma maneira completamente livre de qualquer interesse e ele está falando realmente para o nosso bem. A gente, mesmo coisas que a gente não entende, não estou falando só atualmente, quantos ensinamentos dos rabinos que hoje em dia parece que não tem sentido nenhum, tem uma regra. Qualquer decreto feito por um Beidin, ele não pode ser anulado, a não ser por um Beidin maior em sabedoria ou em número de participantes. Na prática, como tem uma queda das gerações, qualquer decreto dos Rabanim das gerações passadas só vai poder ser anulado, caso seja necessário, quando chegar o Mashiach. Por quê? A gente não sabe, por causa da queda das gerações, a gente não sabe todos os cálculos que os Rabanim usaram para chegar naquele decreto. Mesmo que hoje em dia possa parecer sem sentido, a gente vai manter, porque a gente não sabe tudo o que foi pensado. Tem, por exemplo, um caso de uma família que os filhos se desviaram dos caminhos da Torá e ninguém entendia por quê, até que foram pesquisar aonde foi o ponto de início do desvio dos caminhos da Torá. Tem um ensinamento, uma Mishnah, no Tratado de Shabat, que fala que se as mulheres não cuidam de 3 mitzvot, elas podem morrer no momento do parto. Se não cuidam das halachot de Nidá, os cuidados com a impureza, quando a mulher ela está nos dias da menstruação dela, ela está proibida para o marido, e é gravíssimo o relacionamento íntimo nos dias que a mulher está Nidá. Então, a mulher que não cuida dos dias de Nidá dela, a mulher que não separa a halá da sua massa, aquela porção que tem que ser separada da massa, a mulher que não cuida para fazer adlakat neró de Shabbat da maneira correta, no horário correto, essa mulher, ela pode, Deus nos livre, morrer no momento do parto. Assim está escrito na Mishnah de Shabbat. Os filhos desse homem que se desviaram, certa vez, estavam estudando isso e falaram, pai, mas eu não estou entendendo. Está cheio de pessoas que a gente conhece, mulheres que não cumprem essas mitzvot e que não morreram no parto. Então, como se explica isso? O pai virou para os filhos e falou, filho, olha, nem tudo que os nossos rabinos ensinam realmente é verdade. Não precisa levar o pé da letra, não é bem isso que eles quiseram dizer, não se preocupa com isso. Esse foi o início do fim.
Esse foi o início do desvio desses meninos dos caminhos da Torá. O pai deveria ter falado, olha, filhos, a gente não sabe a grandeza dos nossos sábios, a sabedoria deles era infinitamente maior que a nossa. Se eles estão falando isso, deve ter uma explicação mais profunda. Vamos procurar juntos o que eles quiseram dizer e ele ia encontrar resposta, ou no pior dos casos, mesmo que não encontrasse resposta, ele está dando hashivut, ele está dando importância para os sábios de cada geração, mas quando ele destrói Emunat Hachamim, a confiança nos sábios de Torá, ele está destruindo o crescimento espiritual da pessoa. Então, a gente tem que saber que o nosso canal de crescimento espiritual começa através dos Rabanim, ter o nosso Rav para se aconselhar, para perguntar, tanto de Alahot, as leis, quanto de Ashkafá, como eu devo viver minha vida, como eu devo olhar o mundo. A gente precisa de aconselhamento de grandes pessoas. Da mesma maneira, fica sempre com esse machado, com essa comparação na cabeça do médico. Deus nos livre, quantas pessoas morrem intoxicadas por automedicação, acabam tomando errado, overdose, ou acabam não tomando a quantidade necessária, o número de dias necessário, a doença volta ainda mais forte. Então, a gente tem que saber, da mesma maneira que a pessoa não deve se automedicar, porque ela não sabe como funcionam os remédios, também espiritualmente não tenta se automedicar, se aconselha com o seu Rav, pergunta, questiona, e Bezrat Hashem, dessa maneira a gente vai encontrar os caminhos corretos, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda de tudo que eles vão falar, porque isso é o que vai dar para a gente o caminho de retidão. E para a gente terminar, aqui a ferramenta número 23, uma ferramenta difícil de adquirir, mas também uma ferramenta importantíssima, que é Bekabalat Isurim, a resignação perante os sofrimentos, aceitar os sofrimentos com tranquilidade, com serenidade. Até mesmo os nossos Chachamim usam uma expressão, Lekabel Isurim Be'ahavá, receber os sofrimentos com amor, receber com alegria os sofrimentos. O que quer dizer receber o sofrimento com alegria? Olha, eu estou oferecendo um kiddush na sinagoga essa semana. Ai, que bom, o que aconteceu? Ai, eu bati meu carro ontem, arrebentei meu carro, então estou oferecendo um kiddush que eu bati e estraguei meu carro. Não é isso que a Torá quer de nenhum ser humano. O que é lekabel isurim be'ahavá? Receber os isurim, os sofrimentos com ahavá, saber tudo o que acontece é para o bem, é uma coisa positiva, é uma coisa boa. Deus, ele vê tudo, ele sabe o que é o melhor para cada um. Eu tinha que passar isso por um bom motivo. Então, é uma confiança plena que tudo que Hashem ele faz é para o nosso bem. Principalmente, a gente tem que saber, os sofrimentos que a gente passa na vida, eles são para miruk. O que significa miruk? Para limpeza espiritual. Deus nos livre, toda vez que a gente faz uma transgressão, a gente mancha a nossa alma. Quando você passa por sofrimentos, isso traz uma limpeza para sua alma. Mas olha o que o livro Tomer Dvorá fala, prestem muita atenção, que incrível como Deus é bondoso. Existe a possibilidade de escolher que sofrimentos que você quer passar na vida. Você pode escolher os sofrimentos do dia a dia, ou você pode escolher sofrimentos de Torá. O que significa isso? Falo porque a avó, coma pão com sal, beba água com moderação, durma na terra, viva uma vida de sofrimentos e se esforce na Torá. Isso significa, não é que muita gente estuda essa Mishnah de uma maneira equivocada. Tá vendo? O judaísmo fala que você não pode ter mundo material, que você tem que ir para o mosteiro. O rabino fala que não é nada disso o judaísmo. Está escrito aqui. Não está escrito aqui. É só procurar os comentaristas. A pessoa deve ter uma conexão com a Torá tão grande que, mesmo que fosse necessário abrir mão de todos os confortos do mundo material, valeria a pena. A Torá não está falando que é para fazer isso na prática.
valeria a pena você abrir mão de tudo. Mais do que isso, fala no livro Tomer Dvorá que a Torá ela é adquirida com sofrimentos. Conseguir se esforçar para estudar alguma coisa, para entender, nem sempre é fácil. Às vezes eu estou cansado, eu vou num centro de estudos à noite, que Baruch Hashem, as pessoas que vão lá são pessoas que já passaram o dia inteiro de trabalho, já tiveram estresse, estão cansadas, já tiveram problemas, já tomaram bronca do chefe, já passaram por tanta coisa e ainda chegam de noite, sentam, abrem a Guemará e mergulham na Guemará. Esse sofrimento do estudo, às vezes, acontece, a gente está estudando e tem uma pergunta que te incomoda. Ontem mesmo estava estudando com o meu Havruta e tem uma pergunta, não pode ser, e falou lá, falou ao contrário, tem uma contradição, e lê de novo, e lê o Rashi, procura se tem um Tosafot, e não encontra a resposta, vamos passar, não vamos em frente, enquanto não responder isso, e procura, até que Baruch Hashem, a gente viu que um dos maiores comentaristas do Talmud, o Rosh, ele faz essa pergunta, Baruch Hashem, encontramos a pergunta escrita, encontramos a resposta, agora a gente pode continuar. Quanto vale esse sofrimento? Olha que incrível! Esse sofrimento também é de Miruk, também limpa as transgressões, o sofrimento da Torá, de se esforçar para estudar a Torá, e mais um pouco, eu estou cansado, mas eu vou estudar mais um pouco. O estudo de Torá no Shabat vale 1000 vezes estudo de Torá na semana. Eu quero dormir, eu estou cansado, mas abre um livro, estuda, se esforça na Torá. Esse sofrimento é o que Deus mais ama, porque sofrimento já limpa a pessoa sem Deus precisar mandar algum sofrimento físico. Então, feliz é aquela pessoa que os sofrimentos dela vêm através da Torá. Ele vai ganhar 2 vezes. Ele tem o mérito do estudo da Torá e, ao mesmo tempo, ele já limpa as transgressões que possam ter ficado pendentes. A Torá, ela é espiritual. Quanto menos a gente alimentar o corpo, entre aspas, de prazeres, mais a gente vai poder se conectar com a Torá. Então, esse sofrimento que a gente passa na vida, sofrimentos físicos, eles, entre aspas, diminuem um pouco o nosso corpo e ajudam a gente também, dessa maneira, a se conectar com a Torá. E, infelizmente, os prazeres do mundo material afastam a gente de Hashem. Está escrito muitos versículos da Torá. Yeshurun, que é um dos nomes do povo judeu, engordou e deu coice em Deus. Vocês vão comer, se saciar, e não deixa teu coração se desviar, e vocês vão seguir outros deuses. Tem muitos e muitos e muitos ensinamentos da Torá. A pessoa que tem muita tranquilidade do mundo material, ele se afasta de Deus. Os sofrimentos, ao contrário, aproximam a gente de Hashem, conectam a gente de novo com a tefilá, com a nossa espiritualidade. Então, a gente deve usar os sofrimentos para se conectar com Hashem, saber que é uma mensagem de Hashem, é um despertar que Ele está me mandando, é uma limpeza. A gente tem que chegar num ponto até mesmo de agradecer a Hashem quando tem uma dificuldade. É uma demonstração do amor que Ele tem. Está escrito que Deus ele manda sofrimentos de Ahavá para as pessoas que Ele mais ama, para aumentar os méritos da pessoa, e, em especial, aqueles que se ocupam com a Torá. Hashem vai mandar os sofrimentos de Ahavá para dar cada vez mais zhuyot, cada vez mais méritos para essa pessoa, para ela ter cada vez mais mundo vindouro. Shavua Tov para todo mundo, Bezrat Hashem, só boas notícias.